Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Papini, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Pod Colabora. Como vocês sabem, toda quinta-feira um convidado super especial para falar de um tema importante na área da saúde ou na área de impacto. E hoje a gente tem aqui uma pessoa que eu particularmente gosto muito, porque eu conheço há bastante tempo, é um amigo aí de profissão, de mercado, e é uma pessoa que sempre se despontou por estar muito à frente do seu tempo, sempre trouxe muitas inovações e que tem uma história muito boa numa área importantíssima da saúde, que é a área de diagnóstico. A gente sabe que a área de diagnóstico vem crescendo muito no mundo como um todo, e ela é crítica para quando a gente fala da jornada do paciente, a jornada de saúde, e nada melhor do que trazer esse convidado aqui para vocês. Eu vou dar aqui apresentá-lo, e aí ele pode complementar, porque o currículo é longo, mas ele é médico especialista em patologia clínica, medicina laboratorial e também possui MBA em gestão em saúde. Ele é diretor médico hoje da DB Diagnóstico e tem uma série de cursos, membro de conselhos, e foi quem basicamente fomentou e trouxe a terapia gênica, né, a parte diagnóstica também para o Brasil. Bom, sem mais delongas, Dr. Gustavo Campana, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Estamos muito felizes, viu, por você estar aqui conosco. Papini, muito obrigado, e a toda a equipe do Pod Colabora. Eu acho o trabalho admirável que vocês têm feito de não só garantir acesso, mas também compartilhar conteúdo. Então, muito honrado e com muito orgulho legal. de estar aqui. Que bom. Bom, para começar, Dr. Gustavo, assim, a gente sempre tenta quebrar um gelinho para contar, né, como é que você foi para a medicina, mas antes disso, quando a gente fala Campana, tenho certeza que muita gente aí fala assim, não conhece esse sobrenome, né? Conta um pouquinho, porque eu acho que assim não dá para dissociar a história da evolução diagnóstica, né, do diagnóstico no Brasil, do sobrenome Campana. Conta para nós um pouco essa história. Isso eu gosto muito de falar, porque para mim é uma satisfação e também um desafio muito grande, né? Eu venho de uma família de médicos, né? Pelo lado do meu pai, terceira geração, pelo lado da minha mãe, quarta geração de médicos. Né? Em 1943, meu avô, também patologista clínico, fundou um laboratório, na época se chamava Laborpan, e que depois meu pai, também patologista clínico, em 1977, mudou o nome para Campana, né? Que era o Centro de Patologia Campana, que foi um laboratório aqui de grande porte em São Paulo. Então, eu fui a terceira geração, brinquei dentro do laboratório, então minha vida inteira fiz isso, sou um apaixonado por medicina laboratorial. E a gente acabou fazendo a venda desse laboratório em 2005. Vocês chegaram a ter quantas unidades? Em São Paulo tinha em torno de 18 unidades, se não me engano, 18 unidades aqui em São Paulo, era um laboratório de grande porte. E foi um período muito interessante, porque foi quando a gente teve o grande crescimento da medicina laboratorial e a automatização do processo de realização de exames, né? Então, eu me lembro de garoto ainda ter visto o primeiro equipamento automatizado na mesa do meu pai, né? E ele operava aquele equipamento, e quando nós vendemos já era um laboratório de grande porte, com máquinas automatizadas, processos automatizados, o que garantiu muito do acesso à medicina laboratorial, né? Se tornou, do ponto de vista de negócio, algo de escala, do ponto de vista médico, de alta relevância assistencial. A gente costuma falar que 70% das decisões médicas são pautadas no resultado de um exame. Então, a utilização ela foi muito fomentada. 70%? 70%. Uau. 70%. Então, possivelmente aí um dos maiores bancos de dados quando a gente fala em saúde, né? Então, é até uma tendência, né? A gente tratar esses dados aí de forma preditiva, prescritiva e por aí vai. Esse é um outro tema que eu sei que você domina. Adoro. E gosta, e a gente vai chegar lá, mas conta para nós um pouquinho dessa evolução do ambiente diagnóstico, né? Porque você falou da patologia clínica e hoje a gente está falando da biotecnologia, né? Da terapia gênica. Conta um pouquinho como se deu essa evolução. Perfeito. O laboratório ele começou de forma extremamente manual, né? A gente sempre gosta de citar um exemplo que é clássico em medicina laboratorial, que é a reação de Guy-Manini, que era o teste de gravidez feito na cloaca do sapo. Então você tinha sapos nos laboratórios, fazia injeção da urina da mulher na cloaca e aí olhava se tinha espermatozoide na urina do sapo. E isso era o diagnóstico de beta-HCG. E eu lembro de histórias, eu ainda não era nascido, mas histórias do meu avô contando que ele tinha um sapário no laboratório. E hoje a gente sequencia em algumas horas um genoma completo, né? Então a evolução ela passou muito por tecnologia
em automação processual. Então, o laboratório teve um ganho de processos muito forte e também, obviamente, de tecnologia para as novas análises, né? Principalmente em genômica. Para você ter uma ideia, hoje o DB, a operação que eu dirijo, nós realizamos em torno de 21 milhões de exames por mês. Uau. É um volume assim absurdo. Então a gente precisa de processos automatizados para garantir não só velocidade de realização dos exames, porque isso impacta no desfecho do paciente, mas também qualidade. Então a automação ela começa a surgir, a evolução da tecnologia ela começa a surgir e a utilização começa a crescer. Né? Então a gente tem, do ponto de vista de mercado, uma consolidação do mercado, com fusões e aquisições, a gente tem novos modelos, e aí vem a medicina de precisão que começa a disruptar muito do que a gente tem feito hoje. Né? Existe um gráfico clássico que a gente gosta muito de mostrar quando fala de genômica, que é a evolução do custo. Né? Que ele acompanha a lei de Moore. Né? Então, ele cai de forma exponencial conforme a gente tem um avanço da tecnologia. E hoje, um genoma completo, ele consegue ser feito em horas por em torno aí de $1.000, por exemplo. Né? O genoma completo, o projeto do genoma humano, quando foi desenhado, né, mapeado o primeiro genoma, custou bilhões de dólares e demorou 13 anos para ser realizado. Então, olha a evolução que a gente tem. E eu acho que agora a gente está num momento um pouco mais incipiente no Brasil, diferente de outros mercados, mas do uso da genômica na prática. Tá. Né? E isso tem um impacto incrível na saúde das pessoas. E aí, quando você fala do mapeamento, ele pode ser uma ação preventiva. Sim. Essa é a ideia. Sim. A genômica, né, a medicina de precisão, a gente costuma dizer que ela é a soma dos dados clínicos com os dados laboratoriais e genômicos. Né? Então, a gente tem um banco de dados que a gente acaba utilizando para acionar o paciente de alguma forma. E a genômica, ela começou com o diagnóstico de doenças genéticas, então eu tenho determinada alteração no DNA que eu caracterizo uma doença, mas ela tende cada vez mais aí para a prevenção. E aonde a gente tem prevenção? Em câncer hereditário, por exemplo, 10 a 12% dos cânceres são hereditários. Então a gente consegue fazer um mapeamento e aquela pessoa que tem determinada alteração sabe que tem um risco maior. Caso Angelina Jolie. Né? É o caso mais clássico e é interessante que foi um dos maiores gatilhos de uso de genômica do ponto de vista assistencial, na prática. É muito interessante isso. Mas eu acredito que a tendência é o que a gente chama de risco poligênico, score de risco poligênico. O que é isso? Temos doenças que um gene causa uma doença, temos doenças que um monte de genes podem causá-la. Diabetes, hipertensão arterial, e isso cada vez mais a gente tem ferramentas que podem prevenir ou predizer o risco que o paciente tem de desenvolvimento de doenças comuns. E isso pode alterar muito a sobrevida dessas doenças crônicas de forma comum. Muito legal, porque eu sempre associei muito o que a gente chama das doenças raras, né? Doenças de alta complexidade, mas então você está dizendo que a gente consegue, provavelmente num futuro, interferir num potencial risco de uma doença crônica não transmissível. Com certeza. E eu acredito para além da mudança de hábito, para além do que a gente já sabe. Exatamente. Até olhando, né, hoje, por exemplo, drogas de uso comum que são feitas para pacientes com hipertensão, elas vão ter um impacto na vida daquele indivíduo de forma diferente, baseado no risco dele. Então, isso pode diminuir o uso de medicamento para quem realmente não precisa, aumentar para quem precisa. Então, além do benefício que você tem clínico, há também um impacto muito grande na sustentabilidade financeira do setor. Vamos falar dessa sustentabilidade também. Medicina personalizada. Quando a gente chega nesse estágio, a gente já está falando da medicina personalizada ou ainda tem muita coisa por vir? Eu acredito que a gente esteja no início do uso da medicina personalizada. Ou medicina o que seria essa medicina personalizada? A medicina de precisão, que é uma nomenclatura que hoje a gente utiliza mais, ela é a soma da visão do paciente, né, dos seus dados clínicos, antropométricos, dados laboratoriais e genéticos. Né? E isso tudo, do ponto de vista de acionar esse paciente, o actionable, né, que a gente diz, ou seja, como eu consigo utilizar esses dados para que eu faça da prevenção até o diagnóstico. Então, a gente tem hoje a medicina de precisão utilizada na terapêutica-alvo. Eu determino qual é a melhor droga para um paciente que tem determinado tipo de câncer baseado na alteração genética. Até o risco poligênico, que eu vou fazer uma prevenção, né, e a gente tem aquela máxima que possivelmente um dia todo mundo, ainda bebê, vai ter seu genoma completo mapeado e a gente vai saber qual é o risco de cada um. Então, só que isso hoje ainda é muito heterogêneo na fase de desenvolvimento. Né? Aquilo que é
Mas a limitação é técnica ou econômica? A limitação é de conhecimento. Tá? A limitação é de conhecimento. Porque quando você tem uma doença relacionada a um único gene ou a um grupo pequeno de gene, é mais fácil a gente diagnosticar, fazer a relação causa-consequência do exame com a doença e até a terapia gênica ser desenvolvida. Né? Terapia gênica hoje é para praticamente doenças monogênicas que a gente fala. Quando a gente vai para risco poligênico, além do conhecimento do que cada tipo de alteração que a gente tem no DNA impacta no paciente, e isso a cada dia existem novas publicações e é um crescimento exponencial esse tipo de conhecimento, a gente tem a diferença das populações. Né? Então a gente tem populações muito miscigenadas, como é a população brasileira, que tem um perfil totalmente diferente do que é uma população europeia, uma população asiática. Então tem muito conhecimento ainda a ser aplicado. E aí, você falou da questão da sustentabilidade aqui, pô, a gente já vem conversando, tem vários episódios com especialistas falando do impacto do custo hoje no sistema de saúde, tanto na saúde suplementar quanto no SUS, né, da questão da falta do cobertor curto, então toda aquela história que a gente já sabe. Ouvindo você falar, a medicina diagnóstica é um grande aliado para essa gestão, né? Para que a gente consiga ter muito mais precisão no recurso que vai ser utilizado. Perfeito. Eu costumo dizer que quando a gente fala de custo-efetividade do setor, a visão de tempo aqui ela muda totalmente a nossa interpretação. Então, de fato, a gente costuma dizer, né, que saúde gera custo de curto prazo. Então, se é introduzido um novo exame, passa a ser utilizado, é introduzida uma nova medicação, passa a ser utilizado, e num curto espaço de tempo você tem um impacto. Mas se a gente põe uma visão mais de longo prazo e começa a entender o impacto que isso tem no que a gente chama de desfecho clínico, isso muda totalmente o jogo. Então, por exemplo, um teste onde a gente consegue fazer uma predição de risco e eu consigo fazer alguma intervenção assistencial, eu vou reduzir complicações desse paciente no futuro, eu vou reduzir hospitalização, internações desse paciente no futuro, e esse custo efetivo total ao longo da vida do paciente muda muito. Um exemplo legal de doenças raras, e que eu já tive muita discussão sobre isso, é que realmente o impacto, a intervenção inicial ela é cara. Mas geralmente o paciente com doença rara, ele tira também alguém da produção da família, né? Porque precisa ter alguém cuidando desse paciente. Então ela deixa de também ter uma cadeia econômica impactada, né? Gigantesca. Então o impacto realmente, se a gente olha não só o que evitou de custos por complicações, mas também que permitiu pessoas manterem a sua produção laboral, o impacto é muito grande. É interessante isso porque... E aí vem a pergunta, né? Por que a gente não evolui mais rápido com essa aplicação? Sei que você é um dos fomentadores desse tema no mercado, né? Mas que a minha percepção é que a gente acaba caminhando muitos passos e voltando outros, né? Porque o próprio sistema acaba entrando numa roda muito imediatista. Sim, né? De fato. Tecnologia a gente tem. Hoje a gente pode dizer que no Brasil a gente tem a tecnologia em genômica, por exemplo, exatamente igual que a gente encontra. Não precisamos mais mandar lá para a Alemanha. Não precisa. A gente hoje é 100% suficiente no Brasil aqui em tecnologia. Conhecimento a gente tem. A gente tem ótimos geneticistas, biologistas genéticos. A gente tem conhecimento e capital intelectual de sobra aqui no Brasil. Obviamente que o custo é ainda algo que impacta, né? Então, principalmente se a gente for falar de uso em escala, por isso que a gente tem aí determinadas regras, né, de utilização de exames genômicos pela Agência Nacional de Saúde ou até pelo próprio Sistema Único de Saúde, para que a gente tenha uma utilização um pouco mais racional, porque o custo ainda é muito caro. E a gente tem uma dependência, e eu gosto sempre de citar, eu vivi muito isso durante o período da pandemia. Nós temos ótimos prestadores de serviços em laboratório aqui no Brasil, mas a gente tem uma cadeia produtiva de insumos praticamente inexistente. A gente depende muito do mercado externo. Então, por exemplo, na pandemia, a gente viveu aqui um caos, porque faltava reagente para fazer exame de Covid. E esse reagente ficava nos seus países de produção, seja Europa, Estados Unidos. Então, a gente tem uma cadeia produtiva ainda que não é suficiente em toda a sua jornada. E a indústria poderia ser um grande fomentador desse lado econômico, né? Pensando no país como um todo, porque a gente acaba importando muitos produtos que poderiam ser produzidos aqui. Nesse olhar, Campana, a gente... e aí a gente está falando muito de medicina saúde suplementar, né, medicina privada,
E o SUS, você tem acompanhado? A gente tem centros de excelência? Como você enxerga essa evolução da biotecnologia dentro do SUS? A gente tem centros de excelência. Eu acho que tanto instituições que operam especificamente para o Sistema Único de Saúde ou organizações sociais que operam de forma indireta para o Sistema Único de Saúde, filantrópicos, hospitais filantrópicos de excelência em oncologia, por exemplo. Então, tecnologia também temos, né? Capital intelectual, pesquisa também temos. Né? A questão realmente é qual é o tamanho, né? O cobertor é curto, como você falou, o quanto que a gente consegue acelerar esses processos. Priorizar de investimento para essa ação que vai impactar lá na frente, né, versus a demanda emergente. Né, exatamente. Eu acho que a gente está numa fase ainda de uso do ponto de vista assistencial e principalmente para diagnóstico. Diferente de outros países do mundo que estão fazendo coortes gigantescas, sequenciando milhões de pessoas para ter conhecimento, começar a desenvolver esses testes mais preditivos, mais de avaliação de risco precoce. Então, eu acho que no Brasil a gente ainda está nessa fase de utilizar o exame genético para o diagnóstico, seja ele no SUS, seja ele na saúde suplementar. Ainda para uma ação mais imediata do que para uma projeção de futuro. Você falou de dados, vamos entrar nessa questão dos dados, que eu sei que você gosta e é super importante. A gente acabou falando, né? Hoje a gente utiliza esses dados muito mais para um diagnóstico imediato, né? Um problema de saúde ali, do que fazer as projeções. O que falta para que a gente possa trabalhar melhor essa base de dados, gerar mais evidências, gerar mais conhecimento, né? E com isso tomar melhores decisões? Bom, em primeiro lugar, o dado de saúde ele é descentralizado. Você tem seus dados em diversas instituições, eu tenho meus dados em diversas instituições. Por isso que a gente até costuma ouvir, né? Em laboratório, o paciente gosta de ir sempre no mesmo laboratório que eu tenho ali meus evolutivo, né? E meu médico gosta disso. Então, e a solução disso, só para a gente pegar esse gancho, Open Health, não tem jeito? Eu acredito que sim. Eu acho que o Open Health é interoperar, de certa forma, todos esses dados, porque eles descentralizados não tem valor. E você acredita no Open Health vindo pela iniciativa privada ou com uma determinação pública, uma determinação do governo? Eu acredito que ele vem pela iniciativa privada e regulamentado pelo governo. Eu acho que, como saúde é um setor muito regulamentado, como outros também o são, e a gente está tratando de um dado extremamente sensível, que tem vários impactos diretos e indiretos desse indivíduo, frente ao seu plano de saúde, seu seguro de vida e por aí vai, eu acho que deve ter uma regulamentação, sim. A gente teve aqui a doutora Angélica Carlini falando sobre privacidade de dados, né? Segurança e privacidade de dados. E esse é um tema bem interessante, né? Quando a gente fala dessa questão de código genético, porque é uma exposição, né? É uma exposição. A gente discute muito em genômica ética, né? Assim, como utilizar esses dados, tanto que hoje a gente tem exames que mapeiam, né, e fazem o sequenciamento, a gente chama de exoma, de todos os 22 mil genes que codificam alguma proteína. E até hoje no Brasil a gente acompanha o que o Colégio Americano de Genética Médica preconiza, que mesmo que eu esteja fazendo esse exame para procurar uma doença neurodegenerativa, mas eu encontro uma mutação de câncer de mama, por exemplo, que tem alto risco, eu tenho que reportar. Então, do ponto de vista assistencial, isso começa a ser direcionado, mas a hora que a gente vai para doenças comuns, isso realmente vai ter que ser muito discutido. E, voltando para os dados, sempre tem aquela questão, mas eu vou investir em dados, vou investir na informação, e aí esse usuário, é igual prevenção, né? Aí esse usuário muda de operadora, não fica mais comigo, pensando aí no plano de saúde. Como que a gente quebra essa visão de imediatista? De novo, né? É como na custo-efetividade, né? Olhando uma visão de curto prazo, é muito difícil você utilizar dados de forma mais inteligente, né? Em laboratório, a gente tem muita iniciativa, a gente chama de Health Analytics, né? E hoje, com dado laboratorial, você consegue acompanhar os pacientes o que a gente chama de gap de rastreio. Não estão realizando seus exames conforme a necessidade para prevenção. Por exemplo, uma mamografia numa mulher, um HPV, uma citologia oncótica. A gente tem os gaps de cuidado. Eu consigo olhar meu banco de dados, saber quais são os pacientes diabéticos que não estão realizando com pertinência seus exames. E aí, esse paciente pode virar uma bomba relógio, ele pode ter uma complicação, ele vai aumentar a hospitalização.
E a gente consegue hoje também usar muito como fator de risco, principalmente junto com dados clínicos do paciente, para predição de internação, hospitalização em 12 meses. Então, cada vez mais os dados têm sido preditivos, mas, como qualquer big data, né, a gente tem que ter a soma dos dados para conseguir ser mais assertivo. Então, a visão tem que ser de longo prazo. Ou seja, o dado, ele pode, a informação ali que nós temos, ele é um grande aliado para fazer o assistencial. Porque só tem um diabético que parou de monitorar a glicemia dele, óbvio que não vai acontecer isso da noite para o dia, mas a longo, médio prazo ele vai ter um problema. Então, vai ter um problema. A gente consegue gerar esses alertas. Isso. A gente não pode ter a visão de curto prazo que ele só vai gerar um exame. Ele só vai gerar um procedimento. E preocupar o rim dele lá na frente. Eu costumo dizer que a gente tem uma questão financeira complicada na saúde, e em medicina laboratorial não é diferente. Obviamente, não dá para a gente não dizer que exista o que a gente chama de um sobreuso, um overuse de exames numa visão mais de curto prazo. Mas o grande impacto é o que a gente chama de underuse. Ou seja, tem uma máxima que a gente usa que 30% dos diabéticos não sabem que são diabéticos. E eles vão descobrir provavelmente já numa complicação, dando entrada no pronto-socorro, já com uma perda aí de função de determinado renal, órgão, e por aí vai. Então, o underuse, a utilização racional, ela não é só de redução, mas sim de utilizar o exame certo para o paciente certo no momento certo. Gustavo, a gente tem falado muito da inteligência artificial, né? A aplicação da IA na saúde, e ali transitando desde do atendimento, mas também no diagnóstico. Quando a gente fala da biotecnologia, você já utiliza algoritmo há muito tempo, né? Essa é a base. Essa é a base. E como que está isso para vocês? Como que você enxerga essa inserção cada vez maior da inteligência artificial? A gente costuma dizer, Papinho, assim, algoritmo a gente usa há muito tempo. O laboratório ele é estatística pura. A gente só usa estatística de forma constante. Mas eu acredito que o grande benefício da inteligência artificial vai ser no início da jornada. Qual o exame certo para o paciente certo no momento certo, como a gente falou anteriormente. Então, a gente costuma dizer que teste, exame, quando você tem um novo exame, você não substitui o anterior. Não é porque chegou a ressonância que foi embora o raio-x, não é porque chegou a genética que foi embora a glicose. São coisas diferentes que se somam. E esse uso, esse aprendizado, ele é altamente complexo. E ele gera o overuse no curto prazo e gera o underuse no longo prazo. Então, para mim, o que vai modificar muito, tanto do ponto de vista econômico, quanto de utilização e até qualidade da medicina laboratorial, é a prescrição. É o uso da inteligência artificial na prescrição. Na prescrição. Na prescrição. Ajudar um médico a prescrever o exame certo para o paciente certo. Perfeito, perfeito. Porque isso influencia diretamente no desfecho. Exatamente. No desfecho, numa detecção precoce de doença. E quando a gente fala de medicina de precisão, o portfólio dos laboratórios aumentou. Se eu falo que tem 22 mil genes dentro de um exome, eu posso sequenciar, imagina quantos painéis, Isso é exponencial. E é uma ciência muito nova, é uma ciência que ela é complexa, não é fácil interpretar um laudo. Se hoje eu olho e tem uma variante que a gente chama patogênica, eu sei que aquilo está causando aquela doença, mas ela pode ter um significado indeterminado, porque a ciência até determinado momento ainda não identificou o que é aquela variante. Mas daqui uma semana, por exemplo, uma publicação demonstra que aquela variante é patogênica e deixa de ser de significado determinado. Então, olha como tem dinamismo nesse conhecimento. E aí a tecnologia vai nos ajudar. Vai ajudar muito. A esse acompanhamento, a esse monitoramento. Olhando para todo esse cenário, e como que você é um estudioso aí, já está há muito tempo na área da saúde, mas como que você projeta o nosso setor da saúde suplementar? A gente sabe que tem uma questão ali hoje de uma briga de custos, acho que talvez estejamos passando pelo momento mais difícil da saúde suplementar, na história dela. Apesar de termos crescido um pouco o número de usuários, ainda tem uma pressão de custo muito grande. Muito grande. A conta, de fato, não está fechando. E quando a gente vê todas essas soluções que você traz, fala, bom, aqui tem um caminho. Como você enxerga estrategicamente? É um negócio de verticalizar imediato? Por mais inteligência? Eu acredito, Papini, que
A visão deve ser de mais longo prazo. Isso gera Essa foi uma pergunta fácil, né? Tranquilo esse papo, né? Fácil. Mas a gente tem esse desafio de curto prazo a ser endereçado, né? E eu concordo, assim, eu acho que é um dos piores momentos que o setor tem passado, né? Eu acho que a pressão de custo, a visão dos prestadores de serviços em eficiência está gigantesca, realmente todo mundo buscando eficiência, mas eu ainda acredito que a gente tem que olhar e entender onde estão os reais desperdícios do setor, né? Tem parte que está no overuse, que a gente vai ter que tratar e direcionar de uma forma, tem parte que está no underuse, que eu acredito que seja a maior parte, que a gente vai ter que direcionar de outra forma, a gente vai ter que olhar de forma mais eficiente os diferentes setores. Em medicina laboratorial, por exemplo, a gente costuma dizer da ineficiência que o setor tem. Imagina quantas unidades de laboratório a gente está aqui no período da tarde gravando esse podcast que estão ociosas, né? E isso gera um custo para o setor. A mesma forma aí clínicas. Então, a gente vai ter que entender a dinâmica. Existe demanda reprimida e capacidade ociosa ao mesmo tempo. Exatamente. Né? E essa demanda ela tem sua sazonalidade no ano, no mês, no dia. Né? Então, a gente tem as estruturas mais ociosas no período da tarde. Né? A tecnologia laboratorial ela evoluiu, que hoje você não precisa de jejum para quase nenhum exame. Isso é até legal dizer, isso é muito porque legal. As pessoas têm esse paradigma. Né? Mas com a evolução da tecnologia, a gente parou de recomendar o jejum para 99% dos exames. São raros aqueles que precisam. Mas é algo que a gente não consegue levar para a população em geral. E gera também essa questão de ocupação de manhã. Né? Todo mundo que faz seu exame gosta de fazer de manhã. E aí de manhã está lotado. Está lotado. Muito interessante esse tema de cultura. Outra questão, trazendo para esse tema de cultura, é a repetição de exames, né? De forma desnecessária. Sim. A gente tem exames, por exemplo, que não mudam ao longo da vida. Né? Então, mas mecanismos já começam a aparecer até entre parceria de prestadores de serviços com as operadoras de saúde, para que um teste, por exemplo, uma tipagem sanguínea não há necessidade dela ser repetida. Né? Então, isso cada vez mais tem sido olhado. E, de novo, nada melhor do que uma relação melhor entre prestador e fonte pagadora. Né? E as empresas também, que são as fontes pagadoras. Pagadoras propriamente ditas. E eu acho que tem um papel do usuário também ali de exercer um pouco mais da cidadania dele também, de entender que aquilo é um sistema que transita, um sistema financeiro, né? Que transita gastos e receitas. Esse ali. Eu acho que é um dos maiores desafios. E a cultura pode mudar muito isso. Né? Você vê o mercado americano e europeu tem indo muito numa tendência do que eles chamam de patient-initiated tests, ou seja, o paciente iniciar. O paciente está engajado com sua saúde, principalmente pós-pandemia, ele tem interesse em saber como é a sua saúde, ele quer um laudo que seja mais informativo para ele, não só que ele dependa do médico. Então, essa relação médico-paciente, ela tende também a mudar, porque o paciente está tomando iniciativas sobre a sua saúde. Muitas vezes ele chega no consultório do médico já com o exame pronto. Nesse olhar, a gente tem visto a chegada dos testes rápidos em ambientes até para além do laboratório, então, em farmácias, e também a parte dos screenings por apps, etc. Você é favorável a isso? Você acha que isso vem para ajudar? Qual a sua visão? Eu sou extremamente favorável. Eu acredito, tendo validação, tendo comprovação técnico-científica, eu sou extremamente favorável porque isso aumenta acesso. Se a gente tivesse... De novo, 30% dos diabéticos não sabem que são diabéticos. Eles indo em algum ponto perto de casa e realizando um teste de screening de diabetes e descobrindo que ele tem um risco, e iniciando uma jornada assistencial, a gente teria muito mais saúde. Né? Legal. Doutor Campana, hoje um médico jovem ali, a gente está cada vez mais formando médicos, né? Outro dia eu vi uma estatística, são 35 mil médicos por ano, né, sendo alocados no mercado. Aumentou muito o número de faculdades e tal. Um jovem médico vendo aqui a sua fala, pô, que legal, eu quero trabalhar com isso. Qual o caminho que você daria para ele? O que você recomendaria? Essa é uma pergunta interessante, porque a minha especialidade, patologia clínica, medicina laboratorial, é uma das especialidades de maior idade média no Brasil, ou seja, é uma das que menos renova. Tem outras que são ainda piores, que tem uma idade média ainda maior, com menos renovação, mas principalmente por uma questão de consolidação de mercado. Mas quando a gente começa a trazer novas tecnologias como a genômica, voltou muito o interesse. Né? Então, eu acredito que o novo médico ele tem que conhecer tecnologia,
ele tem que conhecer essas tendências, ele tem que entender de medicina de precisão, porque isso vai impactar todas as especialidades, ele tem que entender de predição de risco e ele tem que entender mais de mercado. Eu acho fundamental. A gente sai da faculdade de medicina com pouco entendimento sobre o que é esse mercado que a gente opera. E ele é um ente central nesse mercado, nesse setor, né? Então, eu acho que é fundamental o médico ter essa visão. Super dicas aí, hein? Você que é médico, está querendo entrar nesse segmento, porque você trouxe um tema que é muito interessante. A prática clínica dele vai depender muito desse entendimento, né? Da dinâmica desse mercado. Então, muito bom. Gustavo, estamos chegando para o nosso final aqui, passa rápido, prosa boa assim mesmo. Qual você enxerga de futuro para a saúde no Brasil? Olhando o SUS, saúde suplementar, olhando o indivíduo como no autocuidado, olhando toda essa tecnologia, né? Qual que é a sua visão ali de projetar 10, 15 anos na saúde no Brasil? Mais uma pergunta difícil. Tranquilo, para mais um podcast. Papini, eu acho que a gente vai ainda passar um período difícil na saúde suplementar no SUS. Eu acho que vem uma pressão de custo importante agora, mas isso tem que fomentar uma visão diferente para a gente realmente encontrar os desperdícios. E eu acredito muito que a inovação ela vem para ajudar muito a essa quebra de paradigmas, né? Então a gente vê hoje, em alguns outros países, uma série de iniciativas mais inovadoras que vem disruptando o mercado, que vem trazendo uma nova forma de operar o sistema de saúde, que isso precisa acontecer aqui. Então, a tecnologia, ela está. A gente não pode lutar contra a adoção das novas tecnologias em saúde. Então, a gente vai ter que entender qual é a melhor forma de absorvê-las no sistema sem menor impacto, de curto prazo. Então, eu ainda acredito que a visão tem que ser de mais longo prazo. Agora, e principalmente no mercado privado, quando a gente olha na visão mercado e não na visão técnico-científica, tem muita mudança acontecendo, verticalização, né? E a gente tem uma geração nova também de gestores. Exatamente. Então, eu ainda acho que vai ter muita mudança, mas o setor de saúde, ele é um bem primário, ele se sustenta, né? Provavelmente, se a gente tivesse feito isso, quando a gente se conheceu, a gente estaria falando dos mesmos desafios, em proporções diferentes, mas eram os mesmos. Bom, antes de você ir, tem uma lembrança do nosso podcast, que é a nossa caneca do Pode Colabora, para você tomar aquele seu cafezinho, muito chá bom. Naquele período de descanso que você tem, né, na loucura do dia a dia. É importante para a cabeça pensar. Obrigado. Mas obrigado de novo pela sua presença, viu? E espero que a gente possa retomar em breve para ouvir as novidades, né, do nosso mercado. Ótimo. Muito obrigado. Valeu. Gente, vocês viram? Gostaram? Falei para vocês que ia ser bom, né? Essa área de diagnóstico está muito aquecida e nada melhor que um super especialista para trazer as novidades para nós. Bom, muito obrigado. Deixe seu like, curta o canal, divulgue para todo mundo. E lembre-se, toda quinta-feira um novo episódio no ar. Abraço, até mais. Tchau, tchau.